Bom, vamos lá, pessoal. Eu recebo vários comentários aqui no canal quando eu falo sobre cristianismo. E a maioria desses comentários são relacionados a uma falta de existência ou de importância na vida. Então eu escuto muitas coisas do tipo: cara, por que que eu vou me preocupar com isso? Isso não faz sentido, eu sou irrelevante, eu não sei o que fazer, mas eu também não me importo, eu só quero viver tranquilamente a minha vida, e entre outras coisas. É aquela falta de existência do ser humano. Só que eu entendo esse tipo de pensamento porque durante boa parte da minha vida, boa parte não, né? 90% da minha vida eu fui ateu. Então eu não acreditava nessas coisas. Eu acreditava que tudo era um acaso, que os pontos não se encaixavam, que era tudo sorte, coincidência. Só que hoje em dia eu acho que não. Então eu tenho plena fé de que as coisas que acontecem no mundo são guiadas por um criador. Repare que eu falei guiadas e não controladas. O sentido é diferente. Bom, e para te explicar isso, eu fiz um mapa mental para que você entenda como funciona a mente de um cristão, tá? Até para os cristãos, eh, existem cristãos que, cara, é complicado falar, mas muitos católicos que também não entendem esse conceito. Eu vejo isso o tempo inteiro, tá? Eu não tô falando mal dos católicos aqui, mas na maioria são católicos, a maioria das pessoas são católicas. Que essa falta de existência, esse relativismo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Vamos lá. Qual que é o problema? A maioria das pessoas tentam viver a vida alegremente ou feliz, buscando felicidade e fugindo da dor e do sofrimento. Tá? Isso aqui é o que todos buscam, inconscientemente. Você vive cada dia da sua vida pensando em comprar algo, em conhecer alguém, em namorar com determinada pessoa, para que a sua vida seja mais feliz. E você quer cada vez menos problemas. Você foge do sofrimento e da dor, certo? Muitos outros acham que a vida não tem propósito, tá? Então, sei lá, eh, eu vou viver aqui do jeito que der, eu vou fazer o básico, vou fazer o mínimo, não vou tentar atrapalhar a vida de ninguém e isso aqui é o melhor que eu posso fazer, muito obrigado. Não tem problema nenhum com isso. Só que você tem que entender que você é relevante. Você tem que entender que os seus atos mudam a vida das pessoas. O simples fato de você conversar com uma pessoa e passar um ponto de vista seu pra ela pode literalmente mudar o rumo da história da vida daquela pessoa. Eu não estou brincando. Eu me comunico diariamente com milhares de pessoas, talvez milhões, tá? E eu sempre recebo feedbacks positivos e negativos. Então, sim, eu impacto na vida das pessoas. Você também impacta na vida das pessoas. Só que a proporção do meu impacto para o seu talvez seja diferente. Da mesma forma que a proporção do meu impacto para o presidente atual é diferente também. Mas de qualquer forma, você vai impactar no mínimo na vida de uma pessoa, tá? E alguém sabe que você existe. Vamos lá. Para você entender isso, o conceito básico é você entender que você já nasceu devendo. Você já nasceu errado, tá? No conceito cristão, você já nasceu pecador. Não tem essa de nascer no 0 a 0, não, você já nasceu devendo, tá bom? Pra te mostrar que você já nasceu devendo, veja bem, quando você nasce, você já não tem escolha nenhuma. Você nasce numa família. Que família é essa? Sei lá. Existem várias. Algumas serão mais estruturadas e outras não. Então, você não pode decidir onde irá nascer e nem suas condições iniciais. Se você não decide onde você vai começar a sua vida e nem as condições, e pior ainda, as pessoas nascem em condições extremamente diferentes, uns nascem em berço de ouro, outros nascem extremamente pobres, miseráveis. Se isso acontece, é exatamente porque o jogo já não é justo. Você já tá devendo. Tá bom? Ah, Lucas, mas e o cara que nasce rico? Ele também tem outros problemas. Logo, o rico terá problemas. Quais os problemas de rico? Sei lá, depressão, alta taxa de arrasta pra cima, abandono familiar, enfim. Existem problemas para pobres e para ricos. Onde você nasce, muda tudo na sua vida. Muda os problemas que você vai ter, muda toda a sua jornada, muda tudo.
Independente de nascer pobre ou nascer rico, você terá problemas. A sua vida não será 100% feliz. Se fosse, por que que você acha que tem tantos ricos, ricos e famosos, cara, não é só ricos, ricos e famosos, com milhões de pessoas se ajoelhando aos seus pés e eles vão de arrasta pra cima por uso excessivo de drogas? Então pare de se vitimizar. As pessoas nascem em condições diferentes, tá bom? Um exemplo disso é natural, tá? Isso é natural. Se eu plantar uma árvore hoje, se eu plantar duas árvores hoje, talvez uma cresça mais do que a outra. A natureza das coisas é assim. Então, você não tem uma escolha do seu início, do início da sua vida, tá? Então, não vem se vitimizar falando, independente de qualquer coisa, nascer numa família rica é melhor. Tá, se você tá pensando assim, você não assistiu a série que eu recomendei, que a criança nasce e é abusada pelos pais e ela é um bebê, tá ligado? Tipo, qual que foi a vantagem de ter nascido numa família com pai e mãe? Não tem vantagem nesse caso, tá bom? Então para de se vitimizar. As condições são diferentes. Bom, sabendo que você já nasce devendo e nem onde você vai nascer você pode escolher, nós temos o dilema católico, que apesar de eu ser pobre ou eu ser rico, frustrado, etc., apesar da minha condição, eu vou ser aceito independente dos meus atos na terra. Lembrando, pessoal, não é todo católico que fala isso, tá? Mas é o que eu escuto principalmente de católicos, tá? Se você é católico, não se ofenda. Isso aqui também se encontra em outras igrejas, não tem problema nenhum. Você encontra outros cristãos falando isso também. Outra coisa, o Deus é para todos. Deus é amor. Jesus Cristo é amor, blá 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 blá. Esse tipo de coisa não existe. Se a pessoa pensa dessa forma, ela simplesmente não leu as escrituras. Quando você lê as escrituras, você vê que Deus não é para todos. Deus até é para todos, mas nem todos são para Deus. Deus não é amor. Deus é justiça, tá? Deus é justiça. Em alguns casos, você pode interpretar que Deus é amor. Sim, ele perdoa, etc, etc. Mas é justiça acima de tudo. E as pessoas se escoram nisso para cometer atos horríveis, coisas ilegais, obscenas, para fazer qualquer tipo de coisa. Então, o que você mais encontra hoje em dia é um cara que matou 10 pessoas na cadeia falando que Deus é amor. Vocês entendem isso? Então, ou seja, o cara já nasce pecador, ele já nasce devendo, tá? Aí ele se escora num Deus é amor para fazer coisas ruins, certo? Coloquei que ler a Bíblia, né? Mas enfim. E quando que você tem uma virada de chave? Quando que você começa a entender de verdade esse processo? Entender que você tá devendo, que você precisa ser uma pessoa melhor? Bom, a virada de chave, quando você percebe que já está negativo nesse jogo, você tende a fazer as coisas boas para empatar o jogo. Isso é vencer. Eu até anotei aqui um exemplo. Como numa partida de futebol que já tá 7-1 pro seu adversário. Só que você não desiste, certo? Por mais que esteja difícil, você não desiste. Por mais que a sua condição seja ruim, você não desiste. E isso aqui faz um paralelo bem legal com a questão do arrasta pra cima, o churrascamento, o sui, né? Que você não pode desistir. Você não pode desistir. Você tem que continuar. Você tem que fazer o melhor possível dentro das suas condições. Porque o jogo já é negativo, galera. Já tá negativo. Eu posso ter 30 milhões de reais, não importa. Eu posso ser rico, eu posso ter a família estruturada, eu posso ter tudo. Você pode não ter nada. Mas não importa. De qualquer forma, perante ao Criador, todos nós estamos negativos. Todos. E não é pouco, não é muito negativo. Só que mesmo assim, você não desiste. Independente se você viveu 40 anos, criou a Microsoft, foi um multibilionário e doou 300 bilhões para caridade. Ou você foi só o Zezinho da esquina,
que montou uma mercearia e viveu o resto da vida dele ali. Não importa, você tem que fazer o melhor para as outras pessoas, sempre buscando agradar a Deus, só que dentro das suas condições. Porque até mesmo o cara mais generoso do mundo também está negativo, ok? Agora pensa, quantas pessoas estão vivendo nesse 7-1 agora? Quantas pessoas estão extremamente perdedoras no jogo da vida? A pessoa não decidiu da onde ela veio, tá? Ela já começou o processo ali todo cagado, todo perdido, e ao mesmo tempo ela continua devedora, a vida dela continua uma bosta. Quantas pessoas você encontra nessa situação? Milhares, milhões. Muitas pessoas estão nessa situação. E agora vamos contextualizar aqui um pouco, porque tem a parada do propósito, ok? Algumas pessoas vão assistir esse vídeo e elas vão continuar achando que a vida não tem propósito, que as coisas são extremamente aleatórias, que são coincidências, que elas são um pequeno átomo no grande universo do mundo, né? É isso que a mídia tenta empurrar para as pessoas. E elas vão continuar acreditando nisso. Mas você tem que ficar atento que as coisas são naturalmente injustas. Você não escolhe da onde você vem. Você simplesmente é colocado nesse mundo em algumas condições. Só que você tem a oportunidade de fazer coisas para agradar o Criador ou coisas que você pode não acreditar até no Criador, mas você pode fazer coisas boas para o mundo, ou você pode simplesmente viver a sua vida de qualquer jeito. Você tem opção. Essa opção existe. Todo dia quando você acorda, você tem opção de ficar na cama ou não levantar. De ficar na cama ou levantar. Você entende? E aqui a gente tem um propósito. Por que que eu sou um cristão e, sei lá, o Brasil inteiro é cristão? Todo mundo não, mas muitas pessoas que são expostas ao cristianismo se tornam cristãos. E isso aqui foi o meu primo que falou. Não sei se ele vai assistir esse vídeo aqui, mas não sei se ele vai assistir esse vídeo aqui um dia, né? Mas isso aqui foi ele que me falou. No palácio do rei existem várias salas. O que que isso significa? No palácio do rei existem várias salas. Algumas pessoas vão viver a vida intensamente, sem pensar no futuro, num propósito, sem fazer vontades de Deus. Essas pessoas não chegarão no palácio. Elas vão para um outro local. Só que ao mesmo tempo, outras pessoas vão viver a vida no mais ou menos. E essas pessoas vão ficar no jardim daquele palácio. Só que outras pessoas vão viver a vida respeitando os princípios do Criador. E essas pessoas não só vão entrar no palácio, como conhecer as salas do palácio, mas também sentar ao lado do rei. É isso, é sobre isso que se trata. O que você vive na sua vida é sofrimento. E isso é para Deus. O que eu quero dizer? É por isso que a gente fala do jogo da morte, né? Se você é inscrito aqui e não assistiu o jogo da morte, você é uma das únicas pessoas que não assistiu ainda. Por que o jogo da morte é tão interessante? Porque no jogo da morte, o personagem, ele recebe uma entidade, a entidade fala pra ele, olha, você cometeu o suicídio, mas não era a hora ainda, tá? Então você vai ter que viver de novo. É exatamente isso, você vive exatamente pra sofrer. Por isso que você não pode ficar fugindo da dor e do sofrimento, porque você está aqui exatamente para sofrer. E você sofre porque você já está em débito, você já está negativado nessa vida. Você entende isso? Você já está negativado. Não adianta você fugir da dor e do sofrimento aqui nessa vida, porque essa vida é para isso. Essa vida é para isso. Por isso que não adianta fugir. Você pode ter tudo, você pode ser trilhardário, você pode ter tudo que você sempre sonhou, mas existirá sofrimento na sua vida. Porque a vida é sofrer. A vida é sofrer. O pós-vida é o que você busca. Você busca fazer as coisas boas aqui, para colher no futuro.
E aqui a gente vai ter aquela distinção. Por quê? Porque o cara que é cristão, ele vai entender essa mensagem claramente. E o cara que não acredita no Criador, ele vai ver isso aqui e vai falar: tá, eu vou fazer as coisas boas, só que eu não acredito em mais nada do que você falou, mas eu vou fazer as coisas boas, tá? E aqui tem um grande problema. Você pode fazer, segundo as escrituras, tá bom? Você pode fazer as coisas boas, só que se você não acredita no pós, que é uma vida ao lado do Criador, se você não acredita no Criador, não adianta, tá? Então tem esse detalhe. Por mais que você queira fazer as coisas boas, mas se você não acredita, não adianta. Que seria o agnóstico ou gnóstico, né? Não adianta. Você tem que fazer as coisas boas por causa do Criador, certo? Então, pessoal, se você não é cristão, muito do que você viu aqui vai dar uma esclarecida no sentido de que, agora eu entendi, a cabeça de um cristão funciona dessa maneira aí. Ele tende a fazer as coisas corretas e da melhor maneira possível, porque ele acredita que essa vida é para sofrer e que o que importa é o que está no depois, certo? É assim que funciona, tá bom? Eu faço vários vídeos sobre isso aqui, tá? Eu não sou um expert em cristianismo, nada disso, tá? Inclusive, você vê que em algumas aulas eu utilizo um mapa mental aqui, porque se eu utilizo um mapa mental é porque a porra ficou séria, tá? É porque o negócio foi tenso. Mas enfim, eu acho que essa mensagem foi importante para muitos que são cristãos e não cristãos. E vejo vocês no próximo vídeo.